Fala comigo, Domengões e Domenguete. Aqui a gente respira Flamengo, aqui a gente é raiz e raiz de verdade. Hoje, quarta-feira, logo mais tem jogão Flamengo e Vélez pela semifinal da Libertadores da América. Nós vamos falar tudo sobre o Flamengo e Vélez, notícias, novidades, provável escalação. Nós temos muitas notícias para falar do nosso Mengão, o mais querido do Brasil. Nós temos jogo sujo do Vélez, vamos falar sobre o jogo sujo do Vélez. Nós vamos falar de uma proposta que vai chegar para o Pedro, hein? Atenção, diretoria, vamos ver como é que vocês vão trabalhar aí, hein? Nós vamos falar de uma recusa de uma proposta que o Flamengo recusou acerca de Lázaro. Tem muita coisa, tem uma declaração do Oscar falando acerca do Flamengo. Então, antes de nós darmos as notícias, eu queria que você, primeiro de tudo, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino da notificação. Eu queria que você compartilhasse em suas redes sociais esse vídeo e que você assistisse até o fim, porque são notícias verdadeiras que nós vamos dar do nosso Mengão, o mais querido, o mais amado de todo o Brasil. Tá bom, Domengões e Domenguete? Então, vamos às notícias? Vamos lá. A primeira que nós vamos falar é o seguinte, pessoal, o Flamengo, ele recusou uma proposta de 35 milhões de reais. Um clube espanhol, o Almeria, enfim, da Espanha, fez uma proposta de 35 milhões de reais para ter 70% do Lázaro e depois, batendo as metas, daria mais 2 milhões de euros, mais 10 milhões e poucos de reais. Então, vamos botar aí 46, 47 milhões de reais. O Flamengo não quis nem conversa, recusou na hora. Então, acreditamos que o Lázaro não vai sair porque a janela se encerra amanhã e tá certo, né? Qual a sua opinião? Você acha que o Flamengo é melhor vender o Lázaro 46 milhões de reais ou segura para daqui a pouco vender o Lázaro? Eu queria que você expressasse a sua opinião, comentasse aqui nos comentários abaixo aí, tá bom? Essa é a primeira notícia. Outra notícia, pessoal, vamos lá. Bom, o Oscar, você sabe que o Flamengo chegou a acertar a base salarial com o Oscar, estava tudo certo, os clubes chineses chegaram a falar, não, a gente vai liberar o Oscar, só que eles ficaram enrolando e não mandaram a documentação, né? Em vez de falar que não ia liberar logo, né? Mas enfim. Então o Oscar, ele entre conhecidos, amigos, próximos, e ele falou o seguinte, né? Ele falou que mesmo sem ter fechado com o Flamengo, que ele continua em contato com todo mundo do Flamengo, a diretoria, o staff dele também, e que ele tem, ele vai tentar novamente uma liberação para janeiro. Meia tem na cabeça que precisa realizar o desejo de vestir o manto sagrado. Então o Oscar, ele vai tentar, junto ao clube chinês, que ele é ídolo lá na China, no clube dele, ele vai tentar a liberação do clube para que ele venha jogar no Mengão em 2023. Vamos ver se o Oscar consegue. Ele falou que tem um desejo de vestir o manto sagrado. Eu gostaria de ver o Oscar no Flamengo. O Flamengo tem que realmente montar dois elencos. Hoje a estrutura do Flamengo pede isso e prova está sendo isso aí. O brasileiro, o time bem, Libertadores, Copa Brasil, o time bem também. Eu sou a favor da vinda do Oscar, claro, de acordo com o orçamento financeiro, mas que é um baita jogador, ele é um baita jogador. Bom, a outra notícia é o seguinte, pessoal, o que chegou até a gente é uma notícia, não sei se você vai gostar muito, mas o Sevilha, ele está interessadíssimo no Pedro, né? Muito interessado no Pedro, e ele estuda fazer uma proposta logo pelo Pedro. Olha só, vou ler aqui a matéria do Bola VIP, rapaziada também está sempre a par de tudo, sempre correndo atrás de tudo. Bom, Pedro vive a melhor fase de sua carreira, está jogando muito no Flamengo, virou a titular absoluto e ganhou o carinho de todo torcedor rubro-negro, como a gente já sabe. Ele é artilheiro da Copa Libertadores com 8 gols. E também foi indicado para o Rei da América, né? A gente sabe disso. Então, esta boa fase também faz com que interessados apareçam. Nos últimos dias, o Sevilha da Espanha procurou pessoas ligadas ao jogador para manifestar interesse em sua contratação. O clube espanhol está querendo um centroavante há pelo menos 3 meses. Tentou Cavani, mas o uruguaio acabou indo para o Valência. Então, eles começaram a focar no Pedro. O Flamengo não considera nenhum jogador, tirando a Arrascaeta, negociável e avalia qualquer proposta, mas sempre prioriza o lado esportivo, salvo se for uma oferta milionária. Então, o Sevilha, ele acena com uma oferta de 23 milhões de euros. Atenção, hein? 23 milhões de euros
que dá em torno de 117,7 milhões de reais na cotação atual. Valores que não impressionam a diretoria do Mengão. Se a proposta realmente for formalizada para comprá-lo da Fiorentina em dezembro de 2020, o Flamengo pagou um pouco mais de 112 milhões, ou seja, o lucro seria pequeno. Então, por mais que o Sevilha está interessado, ainda tem também o Pedro, está muito feliz, acredito que o Pedro vive a melhor fase dele, até na época do Fluminense, também já jogava muito, mas eu acredito que essa é a melhor fase dele, de destaque, deve ir para a seleção, bem provável que vá para a seleção, então o Sevilha deve vir com essa proposta, o Flamengo não vai nem ouvir a proposta do Sevilha para o Pedro, até porque a multa decisória de Pedro, se não me falha a memória, é de 30 milhões ou 35 milhões de euros a multa rescisória do Pedro, em torno de 200 e poucos milhões de reais. Então, eu acredito que o Flamengo não vai fechar com o Pedro e eu não queria. E você? Você é a favor do Flamengo vender Pedro, se chegar uma proposta, ou segurar Pedro? Eu sou a favor de segurar o Pedro, até porque ele encaixou no time e tem jogado muito. Então, eu sou a favor de segurar o Pedro. Agora, vamos às notícias do nosso Mengão, a parte lá da Argentina. O time está lá na Argentina já. O time treinou ontem no CT do Boca, ontem foi aniversário do Gabigol, teve um bolo, teve tudo. Agora, quando a gente fala que Libertadores a chapa é quente, é por causa disso aqui. Olha o que o técnico do Vélez mandou fazer. O técnico do Vélez, Cacique Medina, pediu para que os funcionários do clube não cuidassem propositalmente do gramado do estádio José Amalfitani. Então, já tem alguns dias que a grama não é molhada. A gente colocou no nosso Instagram lá imagens do campo, horrível, parece um pasto. Acho que o conselheiro Galvão está melhor do que aquele gramado. E interessante que o gramado do Vélez era bom, era um bom gramado. Então, você vê como é que a Libertadores como que os argentinos são. Então, o Flamengo tem que entrar muito ligado hoje. Eles além deles não molharem, sabe o que eles fizeram? Eles deram uma molhadinha de leve, uma paradinha de leve e pintaram o campo para aparecer que está tudo certo. Então, pessoal, eu acredito que hoje o jogo vai ser um jogo duro, um jogo difícil. Agora, prejudica o Flamengo? Sim. Agora, prejudica o Vélez também, que o time do Vélez é um time de toque, mas eles não pensam nisso, né? Então, de repente, o Vélez vai jogar no chuveirinho, na base da pressão. O Flamengo tem que saber jogar esse jogo. Esse jogo é muito perigoso, gente. É muito perigoso esse jogo de hoje contra o Vélez. O Flamengo tem que tomar muito cuidado, toque rápidos, não ficar lá atrás sufocado, marcar o Vélez na frente. O Flamengo tem que tomar muito cuidado hoje para que o Flamengo saia com um resultado positivo e volte na quarta-feira que vem, sem ser essa outra, lógico, para o jogo da volta no Maracanã com um resultado na mão. Então, lembrando, gramado horrível, pressão, vai ter esse juiz, não sei como é que é esse juiz aí, tem que tomar muito cuidado. Libertadores, pessoal, a chapa é quente. O bagulho é sério, a coisa fica sinistra. Então tem que tomar cuidado para a gente sair com um bom resultado. Provável escalação, Davi Luiz, bem provável que vá para o jogo, né? Ele está bem. Então Santos, Rodinei, Davi Luiz ou Fabrício Bruno, mas deve ser Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo que vai entrar hoje para enfrentar o Vélez às 9h30 da noite, tá bom? Então essas são as notícias do nosso Mengão. O que chegar a mais a gente já solta de novo, já fala de novo. Nós vamos ter a live pré-jogo no Instagram, @domengão_RJ, você pode participar com a gente lá. E nós vamos ter a live pós-jogo também, lá pelo nosso Instagram. É bom você participar conosco, deixar o seu palpite. Aliás, falando em palpite, quanto que vai ser o jogo hoje? Coloca aí nos comentários aí, tá bom, gente? Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Aqui a gente respira Flamengo, aqui a gente é raiz. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sino da notificação. Já deixa o like aí, você vai estar contribuindo com o crescimento do nosso canal para que a gente possa trazer mais e mais conteúdos verdadeiros do nosso Mengão para todos que nos seguem. Valeu? Abraço, gente!